Oração e união, estamos iniciando mais um programa da Juventude em Ação. Este programa é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que tem a sua sede localizada na Avenida Farrapos, número 312, próximo ao centro de Porto Alegre. Na presidência do Ministério Restauração, o pastor Humberto Schmidt Vieira, diretor de comunicações é o pastor Paulo Roberto dos Santos, superintendente da juventude é o pastor Adriano Licidônio e líder da juventude da sede internacional é o presbítero Bruno Beltrame. Comunicando com você nesta tarde, irmã Victoria Adolfo e irmã Prisca Benacou. Paz, Senhor, irmãos. Glória a Deus. Então, nós convidamos os nossos irmãos
a compartilhar esta programação, a deixar o seu like. Aqueles que ainda não se inscreveram, inscrevam-se no canal. Deixe a sua participação, a sua saudação no chat, que será uma bênção e será muito edificante para este programa. Então, já de início, irmã Prisca pode dirigir uma oração? Vamos orar então. Senhor, ó Deus, obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Senhor, por tudo que tu está fazendo, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, obrigada por essa oportunidade. Senhor, ó Deus, pela tua graça nas nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, ó Deus, por esses momentos que nós vamos, Senhor Jesus Cristo, estar juntos, Senhor, falando a tua palavra. Senhor, ó Deus, nos alimentando, meditando, Senhor, ó Deus, nos enchendo do teu Espírito, da tua palavra, Senhor, que transforma, que liberta, que salva, Senhor. Obrigada, Senhor, ó Deus, por esses momentos. Fala conosco, Senhor, nos edifica, Senhor, fortalece cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, glória a Deus. E agora, neste momento, nós vamos estar ouvindo um louvor e já retornamos. Geração eleita, o nosso lema é Deus na frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus na frente. Oh, glória! Deus na frente, Deus na frente. Deus na frente, Deus. Em uma nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais. Em nome de Jesus! Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem, há um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova,
acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Aleluia! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente. Glória a Deus, Deus na frente. Então, neste momento, eu vou pedir que a irmã Prisca nos relembre algumas atividades semanais da juventude. Amém. As nossas atividades durante a semana, nós temos o encontro da juventude, o encontro de leitura bíblica, né? As moças, o encontro é às 20 horas e os moços, o encontro... desculpa, eu estou falando de outro dia. Segunda-feira, nós temos oração online, que é a partir das 22h15. Segunda-feira, eu estava falando de outro dia, me desculpe. Nós temos oração online às 22h15. Terça-feira, nós temos o culto de doutrina às 19h30. E depois do culto, nós temos as nossas orações em prol da campanha em qual nós estamos agora. A campanha Eu Decidi Não Me Contaminar. Então, a juventude, depois do culto de doutrina, nós ficamos aqui no templo orando, às 22 horas. E quarta-feira, nós temos o nosso encontro de leitura para moças e moços, as moças às 20 horas e os moços às 20h30. As moças ficam, geralmente, elas ficam na sala 6 e os moços ficam na sala da juventude. Então, você que tem esse interesse de ler a Bíblia, de aprender mais de Deus, pode vir participar com a juventude. Amém? E quinta-feira nós temos a tomada. Ontem nós tivemos a nossa tomada às 22h30 e depois da tomada nós continuamos com o estudo bíblico, que se estende até 1h30. E sexta-feira nós temos ensaio do coral a partir das 19h45. Eu convido todos os jovens a participar. A participar nos ensaios, porque nós ensaiamos os hinos que vamos cantar sábado. Então, é muito importante o jovem que participa do coral estar sexta-feira para ensaiar, porque às vezes a gente ensaia novos hinos, porque se a gente for ensaiar só no sábado, não tem como cantar no culto. Sim. Então, precisamos ensaiar mais. E sábado nós temos a nossa consagração sabatina às 9 horas, a escola bíblica sabatina às 12h30 e depois depois da consagração geral, nós temos o ensaio do coral às 17h30 e depois do ensaio nós temos o culto. É por isso que nós estamos pedindo para vir na sexta, porque o ensaio de sábado não é suficiente para aprender o hino, se tiver um hino novo. Então, depois do culto da juventude, nós temos a segunda tomada da semana, né? Tomada de Jericó a partir das 22h30. Então, nesse sábado, no caso vai ser amanhã, nesse sábado nós temos nossa vigília geral da superintendência a partir das 23h30. Então, todos os jovens do ministério estão convidados a participar. Vai ser uma vigília de oração, uma vigília na presença de Deus. Nós vamos buscar, nós vamos
amarrar o valente, nós vamos clamar a Deus para a nossa nação. Amém? Então, você está convidado a participar dessa vigília. Domingo, nós temos EBD da juventude e também EBD normal da igreja. A juventude se retira numas salas e moças numa sala e os moços numa outra, a partir das 17h30. E depois da EBD nós temos o culto às 19h30. Esses são as informações que nós queríamos passar. Glória a Deus por todas essas oportunidades de buscarmos a Deus. É verdade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, neste momento, vamos ler a palavra de Deus. Amém. Em Salmos, capítulo 33 e verso 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, é um tema bem importante, bem relevante para o momento que nós estamos vivendo, né? Uma passagem, ou melhor, né? Uma passagem muito importante para o momento que nós estamos vivendo, que daqui 15 dias, creio, será o segundo turno das eleições aqui no Brasil. E nós vemos aqui que feliz é a nação, bem-aventurada é a nação, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Bendita a nação em que o Senhor está no controle, o Senhor está no domínio. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada, a bênção de Deus vai estar sobre a nação em que o Senhor Deus está no controle, o Senhor Deus está no domínio. Então, nós vamos meditar aqui em alguns exemplos que às vezes as pessoas colocam no lugar de Deus e a nação assim ela é amaldiçoada. Sim. Um exemplo está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 25. Quer que eu leia? Romanos. Capítulo 1, versículo 25. Capítulo 1, versículo 25? 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós vemos que muitas nações colocam a criatura no lugar do Criador, adoram a criatura no lugar do Criador. Lugares que muitas nações, nós vemos o exemplo, muitas nações, que os animais, eles são soberanos, os animais são adorados. Um exemplo é na Índia. Sim. Eu me recordo que na última escola intensiva de missões de fevereiro, eu não me lembro se foi a aula da irmã Mari ou do irmão Márcio, que foi mostrado ali um prato com leite e vários ratos bebendo daquele leite. Eu acho que a aula do irmão Márcio. Só que eu não me lembro também, amada. Mas na aula foi... Ele monta esses slides, né, para explicar como é que... Eu lembro também que ele tinha mostrado. Sim, e é interessante que muitas vezes esse povo, muitas vezes as pessoas que praticam a idolatria, elas nem têm alimento, elas vivem na miséria. Não tem, passam fome e o que elas têm ainda oferecem para os animais, adorando aquele animal ali, que no caso, né, era o rato, e também adoram vacas, adoram tantos animais. Praticam a idolatria. Naquele país, o Deus deles é os animais. O Senhor deles é um animal, é a criatura. Eles são servos daquela idolatria, são servos daquele falso Deus que não... E a gente vê que a Bíblia é clara, bem-aventurado
bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, quando a gente pensa no contrário de uma nação, por exemplo, de uma nação que o Senhor não, cujo Senhor não é Deus, com certeza o que vai resultar, o que nós vamos ver, o que essa nação vai sofrer é totalmente o contrário do que as bênçãos que Deus promete para o povo que é seu. Então, é exatamente isso que acontece nas nações do mundo hoje. A gente vê que aonde nós vemos o povo, aonde vemos um povo idólatra, a gente vê muita miséria, a gente vê muitas coisas assim que às vezes muitas mortes, muitas pestes, e a gente, para nós que somos de Deus, a gente pensa que isso é absurdo, como é que esse povo pode viver tanta miséria, mas a gente vê que é o resultado das escolhas deles, o resultado da idolatria, o resultado da direção do caminho que o povo escolheu seguir. Sim, tudo isso é resultado de um povo que escolheu não ter o Senhor como Deus, não ter Deus como Senhor da sua nação, da sua terra. Então vai resultar em miséria, vai resultar em fomes, vai gerar mortes, epidemias, doenças. A expectativa de vida não vai ser a mesma que um país que tem o Senhor como Deus, que tem Deus como seu Senhor. Então, é isso que nós vemos em muitas nações. Muitas nações. E também nós vemos nações em que o ser humano, ele é colocado no lugar de Deus. Ou o próprio ser humano se coloca em lugar de Deus. Nós vemos próximo ao Brasil e também bem longe do Brasil, lugares em que há ditadores que eles devem ser adorados, que eles devem ser venerados, e quem não participa dessa adoração, nem quem não venera eles, né, muitas vezes é perseguido, é morto. Nesses lugares cristãos são perseguidos, há perseguição ao evangelho. Tudo isso é resultado de uma nação que não serve a Deus. Que o Senhor daquela nação é o próprio ser humano, é o próprio homem querendo se exaltar, querendo ser maior que Deus. E nós vemos um exemplo na palavra de Deus lá em Atos, capítulo 12, nós podemos ler. Atos, capítulo 12, versículo 21 ao 23. 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu a glória e, comido de bichos, expirou. Nessa passagem nós vemos um momento em que o rei Herodes, o povo clamava a voz de Deus e não de homem, e ele, em vez de dizer que não sou Deus, sou um homem, ele aceitou aquela glória para si, ele aceitou aquela adoração para si, e o resultado disso foi que o anjo do Senhor o feriu por não ter dado glória a Deus e comido de vermes expirou. Resultado de alguém que aceita a glória, que aceita a adoração para si mesmo. Uma nação um povo que estava ali adorando a um homem, adorando a criatura e não a Deus. E vai ser amaldiçoada, porque somente aqueles que adoram a Deus, aqueles que buscam a Deus, aquela nação, aquele povo que tem Deus como Senhor, que vai receber a bênção de Deus, que vai ser abençoada, as bênçãos do Senhor seguirão aqueles. E nós vemos também, irmã Prisca, lá em Oséias capítulo 4, outro exemplo também. Oséias capítulo 4.
4, versículo. A partir do versículo 1 Ouvi. até o 3. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir e o matar e o furtar e o adulterar, e há homicídio sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Glória a Deus. Neste momento, Israel passava por uma situação de corrupção, eles estavam entregues aos ídolos, eles estavam vivendo em idolatria, e nós vemos que os resultados dessa idolatria já estavam refletindo na sociedade, estavam refletindo na natureza. Deus não era o Senhor da nação de Israel naquele momento. Nós vemos que na sociedade os resultados havia mentira, havia mortes, furtos, adultérios e homicídios sobre homicídios. Havia tudo isso por quê? Porque o Senhor Deus não era. Porque Deus não era o Senhor daquela nação, então não havia bênção de Deus sobre aquela nação. Também estava refletindo no campo, os animais do campo estavam desfalecendo, no céu as aves estavam desfalecendo, no mar os peixes estavam desfalecendo. Então podemos perceber que talvez nem alimento já estava havendo, porque se não havia mais, já estavam perecendo os animais do campo, as aves do céu e os peixes já estavam já... Que tremendo, né? A gente vê isso e acha que sem Deus a gente pode viver, mas não, nada neste mundo pode sobreviver sem Deus, nada, porque aonde nós vemos a ausência de Deus sempre tem morte. Sempre não, eu não estou falando de morte assim física, mas a gente sente que ali predomina as trevas, ali predomina a morte, ali predomina coisas assim, coisas ruins, predomina a fome, predomina a miséria, uma miséria assim que não se explica, mas para nós que conhecemos Deus, nós sabemos que isso é a ausência de Deus na vida. E muitas das vezes, como eu vim de um continente onde prevalece, na verdade, a parte da África, que o oeste da África é mais muçulmana, a maioria são muçulmanos. E a gente, viajando de país em país, a gente viajava assim, de país em país, para chegar no país do meu pai. A gente atravessava, eu acho, 3 países antes de chegar lá. A gente ia de carro, né? E quando passávamos por esses países que são muçulmanos, a gente via muita coisa e, assim, me deixava muito pensativa na questão de como o ser humano pode ser tão miserável e não se preocupar e não procurar da onde vem essa miséria, sabe? Eles estão cegos? Sim, estão cegos. Eles estão adorando um Deus, mas nunca pararam para pensar por que esse Deus gosta... Por que esse Deus nos deixa tão miserável, sabe? Não pensam que pode ter alguma coisa melhor, sabe? E isso, eu acredito, como a Bíblia diz, né? Isso não... o ser humano não precisa de alguém para saber que sim, tem alguma coisa melhor, tem alguma coisa maior, entendeu? E eu acredito que sozinhos eles podem parar para pensar que deve ter alguma coisa maior, deve ter alguma coisa. A palavra de Deus nos diz que a própria natureza isso anuncia as obras. Testifica a nós que tem alguém maior,
sabe? E é muito triste quando tu vê pessoas morrendo de fome, crianças magras, assim. Sim. E tudo isso deixa pensativo e a gente vê realmente a bondade de Deus, comparando, né? Sim. A gente vê como o nosso Deus é bom, como o nosso Deus é cuidadoso. Sim, tudo isso. Uma miséria espiritual, uma Sim. miséria espiritual. Que reflete no físico. No mundo, no físico, No exatamente. mundo físico. Glória a Deus. Então, vamos ver, nós já falamos aqui sobre exemplos de nações e povos que não tinham o Senhor como... Não tinham Deus como seu Senhor, ou não tinham o Senhor como seu Deus. E a nação não era abençoada, não foi amaldiçoada. Recebeu todos esses resultados de maldições sobre a nação. Agora vamos ver um exemplo de quando o Senhor estava na frente, como nós ouvimos agora no hino que nós... No hino. Quando Deus estava na frente, a nação foi abençoada e sobre todas as terras estavam passando pela fome, mas aquela nação foi abençoada. Vamos ler lá em Gênesis, capítulo 41. Gênesis 41, versículo 37. 37. Até? Só 37? Nós podemos ler até o 43, depois a gente segue lendo. Tá, 37, isso? Isso. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto. Ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai, ajoelhai. Assim o pus sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Glória a Deus. Do 47 ao 49 e depois do 53. Tá. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor da cidade, de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. 53 agora. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. Continua? E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Pode ser até aqui. Amém.
Então, nós vemos nesta passagem que José, ele interpreta o sonho de Faraó. E então o Faraó disse: acharíamos porventura um homem como este em que age o Espírito de Deus? Então ele coloca José como governador do Egito, coloca José para administrar a casa de Faraó e todo o Egito. E José, então, sobre a sua administração, por 7 anos de fartura, ele junta todo o mantimento que havia, ele guarda todo o mantimento que ele consegue guardar para que quando chegasse os outros 7 anos de fome, eles conseguissem sobreviver. E foi isso que aconteceu. Começou a vir os 7 anos de fome, e então toda a terra, ela estava padecendo de fome, mas o Egito era o único que ainda havia pão. Então, quando os egípcios começaram a reclamar por pão, o Faraó disse: ide a José e ele vai dizer o que fazer. Então, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevalecia. Todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu sobre todo o mundo. Então, nós vemos um momento em que um justo, alguém que servia a Deus, Fez a diferença. fez a diferença, mesmo numa nação ímpia. Ele estava ali como representante de Deus naquela nação. Aquela nação, aquele momento, o Senhor era Deus, era o Deus que estava sendo servido, porque José estava ali representando Deus naquele momento, representando o Senhor naquele momento. E a nação do Egito foi abençoada, e toda a terra, todas as nações, todo mundo estava perecendo com a fome, mas o Egito, ele prevalecia. O Egito havia alimento, havia mantimento, porque havia um justo governando, administrando aquela nação, porque o Senhor era Deus naquele momento. Feliz era aquela nação, abençoada. As bênçãos do Senhor estavam chegando até ali, porque o Senhor era o Deus naquele momento. Glória a Deus. E o versículo, um pouco mais abaixo do versículo de base que nós lemos, a Bíblia diz que: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Então, por mais que pode ter uma nação ímpia, mas dentro dessa nação tem os que temem a Deus. Então, sempre Deus vai colocar os seus olhos sobre esse povo que temem a Ele, para agir quando digamos, essa porção de pessoas, né, clamam a Ele. Deus com certeza vai agir, porque aonde estão os que temem a Deus, ali estão os olhos de Deus. Como José estava no Egito, por causa de José, o Egito não passou fome. Sim, por causa de José houve prosperidade, prosperidade material, houve prosperidade. Quando Deus, ele é o soberano, quando Deus está na frente de tudo, há prosperidade material, prosperidade espiritual, prosperidade na saúde. Há prosperidade, ao contrário de nações quando adoram-se ídolos, adoram-se o homem, ali a miséria. Glória a Deus. E lá ainda em Gênesis, nós vemos que lá no capítulo 12 de Gênesis, nós vemos o que o Senhor diz a Abraão. Glória a Deus. 12, versículo? Do versículo 1 até o 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Então,
ali de Abraão saiu Israel, a nação de Israel. Então, todas aquelas nações, todos aqueles que abençoar Israel serão abençoados. Todos aqueles que amaldiçoarem Israel serão amaldiçoados. Essa é a promessa do Senhor. Que o Senhor faria de Israel uma grande nação, que seria abençoada e engrandeceria o seu nome. É o que nós vemos hoje, né? Israel, uma grande potência, assim, em termos tecnológicos, em várias áreas. Então, por quê? Porque a bênção do Senhor estava ali. Lá, o Senhor prometeu lá para Abraão que ele seria uma grande nação, que dele sairia uma grande nação, e que aqueles que abençoarem a sua nação seriam abençoados. Glória a Deus. E nós somos também diretamente, né? Diretamente. A descendência de Abraão. E essa promessa também é para nós. Sim. Que aonde, não importa onde estamos, em que nação estamos, Deus, a bênção de Deus continua conosco. Se nós, claro, se nós obedecemos a Deus, se nós permanecemos na sua palavra, essas bênçãos vão se estender de geração em geração sobre as nossas vidas. Sim. Como Deus promete, né? Sim. Glória a Deus. Glória a Jesus. E nós vemos um exemplo também de um presidente que é bem conhecido, que já há várias frases dele sobre que ele acreditava em Deus, em Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Ele diz, uma das frases dele é: Senhor, minha preocupação não é se Deus está ao nosso lado, minha maior preocupação é estar ao lado de Deus, porque Deus é sempre certo. Ele fala várias frases sobre Deus e sobre a sua fé em Deus. E nós vemos que ele aboliu a escravidão nos Estados Unidos e naquele momento veio a bênção de Deus sobre aquela nação, sobre aquele país, sobre os Estados Unidos. Sim. Quando uma nação tem Deus como seu Senhor, a bênção de Deus chega sobre essa nação. E a irmã Prisca... Ele foi um instrumento, né? Porque naquela época tinha bastante gente que eram racistas. Sim. E ele, eu acredito que é por ser crente que ele não aceitava, bem antes de ser presidente, ele não aceitava, ele não concordava com o racismo. Sim. E quando Deus conhecendo o coração dele, quando ele foi presidente, ele conseguiu abolir. Sim. E ele foi um instrumento que nem José no meio desse povo. Foi um instrumento Glória de a Deus Deus. usado para destruir com toda essa escravidão que Essa havia. miséria. Essa miséria, toda essa... Também eu tenho um exemplo. Bem perto da Guiné, nós temos um país que se chama a Costa do Marfim. E a Costa do Marfim é um país conhecido como um país cristão. E a Costa do Marfim tinha um presidente, o ex-presidente era cristão, evangélico. E quando... As igrejas eram bem assim conservadoras naquela época. E quando o povo começou a se corromper, e o povo começou a amar demais o presidente por ser o presidente cristão, amar demais, assim, um amor absurdo, de chegar até a esquecer Deus e achar que tudo que estava acontecendo era por causa desse presidente. Sim. E daí Deus permitiu, eu acredito que Deus permitiu, né? Porque tudo que acontece é permissão de Deus. E Deus permitiu que ele saísse da presidência e deu um problema político, na verdade. E ele saiu, ele foi preso. Ele foi preso e depois veio naquele período que eles estavam tentando tirar ele, o povo de Deus começou a clamar, né? Começou a clamar, se humilhar muito. A gente via nos jornais o povo clamando, eles se reuniam
num estádio, não sei como é que é a palavra. Tipo o do Grêmio que tem aqui. Estádio, isso. Daí eles se reuniam, clamavam, choravam, pedindo a Deus fazer alguma coisa, porque eles estavam quase em guerra. Ia ter uma guerra, assim. E eles clamavam muito e Deus agiu, Deus restaurou o país. Veio outro presidente, claro, que não era o mesmo, né? Mas Deus restaurou e Deus teve misericórdia. Aquilo que quase todo mundo achava que ia ter uma guerra mesmo. Mas Deus não permitiu, Deus restaurou e hoje eles estão bem. Graças a Deus. Glória a Deus. E a gente vê isso, a gente vê que quando o povo se afasta de Deus, o povo esquece Deus, achando que era o homem, aquele homem que estava fazendo isso. Deus permitiu que eles se dessem por conta que não era o homem, era Deus que estava agindo, era porque eles estavam com o coração voltado a Deus. Mas o homem é assim, né? Quando ele fica muito bem, ele começa a esquecer que é Deus que está agindo na vida dele. Mas já havia soberba. Isso. Sim. Então, quando o povo ele se humilha, busca e clama a Deus, Deus ele age, Deus ele opera nessa nação. Por isso nós precisamos, como diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, orar por todos aqueles que estão investidos de autoridade para que nós tenhamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Por isso vamos clamar a Deus, vamos buscar a Deus, vamos entrar nesta campanha, aqueles que ainda não entraram, e vamos continuar batalhando pela nossa nação, porque quando a nação serve a Deus, quando a nação tem Deus como seu Senhor, ela é abençoada, ela é bendita, ela é bem-aventurada, ela é feliz é a nação. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Tainê tem o banner da campanha Amarre o Valente. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Então, nesta campanha, todos os cultos, 30 minutos de oração antes do horário normal de início do culto. E nas vigílias do dia 15 para o dia 16, nós temos vigília da juventude em âmbito regionais ou de sedes diária. Dia 8, 15, 22, 29 de outubro, nós vamos ter o jejum regular em todas as igrejas do Ministério Restauração das 9 às 17. E o dia 22 e 23 de outubro, nós temos as vigílias gerais em todas as áreas, todas as sedes diárias. E, opcionalmente, também em congregações. Dia 12, nós tivemos já a nossa consagração de toda a UF reunida em região ou sede diária. Foi uma bênção essa consagração aqui. Nós tivemos aqui na sede internacional. E dia 28, nós temos a semivigília nas regiões ou sedes diárias das 20 à meia-noite do dia 29. Isso é vigílias para o Brasil. Orar para o Brasil. Glória a Deus. Então, nós cremos que o Senhor já está amarrando o valente e que nós teremos e que nós receberemos a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar clamando a Deus, orando a Deus, intercedendo a Deus pela nossa nação, para que a nossa nação venha a ser feliz, seja uma nação bem-aventurada, seja uma nação bendita, uma nação que tem Deus como o Senhor. Vamos então estar vendo as participações, irmã Glória Prisca? a Deus, vamos. Glória a Deus. Irmã, pode ler? Tá. Pode ser? Eu posso ler? Tá, tanto faz. A irmã está participando juntamente conosco, a irmã Duda Rodrigues, a irmã Isabel Schmidt, o irmão Ezequiel Pinheiro, a irmã Nazarena Baez,
o irmão Cauã Oliveira, o irmão Géser Nicolas, irmã Ana Cristina de Oliveira Fonseca, irmã Ruth Benacu, a irmã Ana Júlia da Silva, irmã Duda Rodrigues de novo, irmã Pamela Severo, irmã Noemi Pereira e a irmã Fátima Souza. Glória a Deus por todos estes irmãos que estão participando conosco, que Deus abençoe cada um. Então, neste momento, vamos estar fazendo uma rápida oração para finalizarmos este programa. Senhor Deus, chegamos em Tua presença, Senhor, lhe agradecendo, Senhor Deus, por esta grande oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, meditando na Tua palavra, Senhor. E agora nós clamamos, Senhor Deus, pela nossa nação, Senhor Deus, para que venha ser uma nação abençoada, Senhor Deus, para que as Tuas bênçãos, Deus, cheguem sobre a nossa nação, Senhor, e que toda maldição, que toda miséria, Senhor, venha ser destruída em nome de Jesus, Senhor. Deus, venha abençoar, Senhor, o nosso povo, a nossa nação, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, por esta eleição, Senhor, que será no dia 30, Senhor Deus, que toda a fortaleza do inimigo, Senhor, venha ser destruída nas mentes dos cidadãos, Senhor Deus, em nome de Jesus, venha agir, venha operar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, venha abençoar também cada irmão, cada irmã que esteve participando deste programa, Senhor, abençoa as suas vidas, Deus, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, e já lhe agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Então, nós agradecemos cada um que esteve participando, agradecemos a irmã Tainê que esteve ali na técnica e que Deus abençoe cada um. Amém. Nós vamos se despedir com paz, oração e união.